Existe uma passagem em Provérbios 25:2, que eu já citei várias vezes nesse canal, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ali fala assim, que a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos, desvendá-los é a glória dos majestosos. E é sobre isso que hoje nós vamos falar. Como fazer para a gente desvendar, para a gente aprender ou entender o significado de uma mensagem que Deus nos dê com enigmas? Já aconteceu de Deus te dar um sonho, ou talvez através de repetições, Deus está te indicando para um enigma, para uma charada? Você sabe, através das repetições, que Deus está falando contigo, mas como é que você faz para desvendar, para entender qual é a mensagem que Deus está te passando? Por exemplo, comigo aconteceu alguns anos atrás, me perseguia a palavra ou o nome Melquisedeque. As pessoas me indicavam livros, falavam a respeito, conversavam, do nada, de alguma maneira, saía esse nome Melquisedeque. Foi bem na época que eu estava publicando meu livro e o editor também veio com conhecimentos e com questões de Melquisedeque e eu não conseguia entender. Eu sabia que Deus estava assim destacando esse nome de alguma maneira para mim, mas eu não estava entendendo qual era a mensagem daquilo. Até que chegou o ponto que eu fui trabalhar com uma pessoa chamada Melquisedeque. Agora só imagine. Qual é a chance de você trabalhar com uma pessoa chamada Melquisedeque? Esse nome não é um nome comum. Deus estava realmente chamando a minha atenção e querendo que eu descobrisse algum enigma envolvendo esse mistério. Eu te confesso que não foi algo assim rápido, demorou um tempinho até que eu pudesse entender. E sem dúvida havia grandes conhecimentos por trás disso. O assunto vai ficar para um vídeo futuro, porque esse é um assunto bem denso e um tema bem curioso, algo bem legal que eu posso dividir com vocês. Mas eu estou falando dessas charadas, desses enigmas. Quando Deus te dá um sonho com algo que levanta a sua curiosidade, e você sabe que é Deus está te falando, mas é uma maneira enigmática. Como então que a gente vai fazer para decifrar essas charadas? Para exemplificar então, na palavra de Deus, como fazer nesse processo de desvendar charadas, eu quero começar lendo contigo Provérbios 34. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder do vento em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me, se é que sabes. Então aqui Deus está nos deixando uma charada. Essa charada está nos dizendo, está fazendo algumas afirmações. Está falando que alguém, essa pessoa a quem nós temos que desvendar o mistério, ela vem do céu, ou seja, ela retornou do céu. Que existe um pai e um filho, e ele quer saber então qual é o nome desse pai e qual é o nome desse filho. Como é que a gente faz para descobrir quem é esse pai, quem é esse filho? Deus falando de Jesus, falando qual é o meu nome e o nome daquele que é o Messias, na época que seria o Messias. Existem repetições na Bíblia que vão nos dar sinais. E é sobre isso que eu vou falar, que eu vou te explicar como você fazer essa associação para desvendar esse enigma, essa charada. Para começar então essa história, o que acontece? Para nós cristãos, o nome de Deus não é algo conhecido, mas dentre os judeus, ele é um nome conhecido sim. Como é que pode isso? O que acontece é que o nome de Deus era usado, Deus tem um nome específico, e esse nome era usado pelos judeus dentro da sua cultura e era conhecido de todos. Mas quando eles foram para o Egito, eles não podiam falar, não queriam blasfemar o nome de Deus e falar o nome de Deus em vão. Então, até mesmo para que outros povos não viessem a usar com desdém ou com desrespeito o nome de Deus, eles começaram a proteger o nome de Deus. Então, nas escrituras onde estava escrito o nome específico de Deus, eles começaram a substituir por características de Deus. Eterno, poderoso, Senhor, Deus forte. Mas, na verdade, no original estava ali o nome de Deus. E esse nome, ele é composto por 4 letras, que entre os judeus é conhecido até hoje, que seria a Yud, Rei, Vav, Rei. O que corresponde em português a YHVH. Hebraico não tem vogais. Então, o que acontece? Na verdade, o nome de Deus, no original, é esse. Só que a pronúncia desse nome, através desse cuidado, através dos anos, ele se perdeu. Então, tem gente que afirma que é esse ou que é aquele, mas a verdade é que o original mesmo, ele se perdeu. Mas o nome de Deus é conhecido. Então, para explicar esse enigma, qual é o meu nome, o nome de Deus,
que esse nome que ficou impronunciável porque foi perdida a pronúncia. E qual é o nome de Jesus? Porque quando foi escrito o provérbio, Jesus ainda não tinha nascido. Como que lendo as escrituras eles saberiam qual o nome do Messias? Qual o nome do Filho de Deus? Para a gente desvendar esse mistério, você precisa saber que no original o nome de Jesus é Yeshua ou Yehoshua, e que em português ficou conhecido como Jesus. Mas se a tradução fosse feita literalmente, o nome seria Josué. Isso mesmo, se a gente fosse dar a tradução do nome de Jesus do hebraico para o português, seu nome seria Josué e não Jesus. O que aconteceu é que a Bíblia foi escrita em grego, depois ela foi traduzida para o romano, do romano para os outros idiomas, e eles mantiveram um som, nessa tradução eles mantiveram um som, e para nós se tornou Jesus. O que não quer dizer que esteja errado, mas não é exatamente para esse propósito desse vídeo, para a gente entender o enigma. A gente precisa entender que o nome original de Jesus era Yeshua ou Yehoshua e que traduzido para o português seria Josué. Então a gente tem que começar partindo desse princípio. Quero só fazer um parênteses aqui. Eu sei que tem uma polêmica na internet que algumas pessoas dizem que a gente só deve chamar Jesus pelo seu nome original, porque chamá-lo de Jesus é blasfêmia. Mas na verdade, eu creio que tudo isso é supérfluo, é secundário. Então eu acho que isso não é uma questão, um mérito para a gente discutir. Porque afinal de contas, muitas pessoas são salvas, são curadas falando o nome de Jesus. Então vamos lá para Apocalipse 3:12. Farei ao vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Sendo assim, o nome de Jesus não é motivo de polêmica, tá? Jesus vai ter um novo nome numa nova fase. Assim como nós também vamos ter um novo nome quando a gente estiver reinando com Cristo na eternidade. Então, eu creio que esse não é o ponto principal. Deus se move dentro de alguns princípios bíblicos. E um desses princípios é que toda a verdade ela é estabelecida pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Aplicando isso na nossa realidade, é repetição. Para que uma verdade ou uma palavra de Deus ela seja estabelecida, ela tem que ser repetida. E essas repetições são a marca de Deus e a gente entende que algo de Deus está sendo estabelecido. Mas como então aplicar essa verdade, esse princípio, dentro dessa charada? A gente está querendo descobrir qual é o seu nome, qual é o nome do Messias, qual é o nome do Filho de Deus. E como eu sei que as Escrituras a gente já sabe que é Jesus, mas como que alguém, antes de Jesus aparecer, saberia, lendo as Escrituras, qual seria o nome desse Messias? Através dos princípios estabelecidos por Deus. E esse princípio é a verdade de Deus estabelecida pela boca de 2 ou 3 testemunhas ou pela repetição de 2, 3 vezes de uma situação, no caso de um nome. Então, quando a gente vai analisar ou quando a gente quer desvendar um enigma, a gente sempre tem que começar da parte mais fácil, que são as informações que a gente tem, aquilo que Deus te deu e de que forma isso que Deus te mostrou se conecta com a sua vida. Essa é a parte mais fácil. Então, dentro daquilo, dessa charada, desse enigma que Deus te falou, ou que de alguma forma ele está se repetindo na sua vida, você vai tentar conectar isso com a sua vida. O que esse enigma tem em comum com você? Tendo como informação que essa charada, ela está nos perguntando um nome, e um dos princípios de Deus são repetições, qual o nome nas Escrituras que de alguma forma se repete e que pode se conectar com esse que viria a ser o Filho de Deus? Então a gente precisa relacionar esses nomes que se repetem nas Escrituras, ver as circunstâncias que esses nomes estão inseridos e que de qual maneira eles podem se relacionar com o Messias, seja através de profecia, seja através das suas características ou de algum detalhe das suas vidas. Então a gente sabe que nós temos 2 Josués nas Escrituras, dois personagens chamados Josué antes de Jesus nas Escrituras. E é claro que a gente está procurando um personagem que seja judeu, que venha de Israel, que esteja relacionado a todo o contexto de vida, com tudo aquilo que Deus trabalha dentro do povo. E de alguma forma esses 2 personagens que têm um nome comum, e que sejam judeus, eles têm que estar relacionados com o chamado e com o propósito desse que seria o Messias. Então esses são pontos em comum para a gente desvendar esse enigma. Então quando a gente fala desse primeiro Josué, a gente vai falar do Josué que assessorava Moisés e que ajudou o povo, ou que introduziu o povo na terra prometida.
Então ele fez parte do povo no deserto, passou os 40 anos, ele era um dos braços direitos de Moisés, e ele foi nomeado por Moisés, uma vez que Moisés não pôde introduzir o povo na Terra Prometida, para ser a pessoa, o personagem que ia fazer o povo entrar, que ia introduzir o povo na Terra Prometida. Então, esse Josué, ele passa a ser um líder religioso. Mas uma curiosidade é que Josué não tinha esse nome originalmente. O seu nome foi mudado por Moisés. Isso por si só já é uma coisa enigmática, porque a gente sabe que nomes, principalmente nas escrituras, eles carregam mensagens, eles têm um significado. Por que então Moisés mudaria o nome de Josué? Vem comigo para Números no capítulo 13, versículo 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Yehoshua, Josué. Aqui então fica claro que o nome desse personagem foi mudado de Oséias para Josué, pelo próprio Moisés. Mas não só isso, ele teve esse nome que se repetiu nas escrituras, e quais são as características, ou o que esse personagem representa? Isso quer dizer, ele era um líder religioso que liderou o povo na Terra Prometida. E olha só que coisa interessante, o seu ministério começou no deserto. E não é isso que Jesus, o nosso Messias, representa? Ele não é aquele que vai nos introduzir na Terra Prometida? E curiosamente, o seu ministério também não começou no deserto, através dos 40 dias de jejum? Josué de Moisés passou 40 dias no deserto para aprender a obedecer, a ouvir a voz de Deus. E daí então, ele foi um dos dois homens justos que receberam a promessa de Deus de que entrariam na Terra Prometida. Foi ele e Caleb. Então ele era um líder religioso que introduziu o povo na Terra Prometida, assim como o Messias, também é o nosso sacerdote, o nosso líder religioso, e que vai nos introduzir na Nova Jerusalém, na terra que desce do céu, onde a gente vai morar com Cristo. Então o que a gente está falando aqui é que as características que descrevem esse personagem, elas se conectam de alguma maneira com o Messias que a gente conhece. Ou seja, alguém que vai nos levar à presença de Deus, alguém que vai nos fazer tomar posse da nossa bênção, alguém que vai nos liderar, alguém que é respeitável, alguém que é confiável. Então, ele é um dos sinais, uma das pessoas, um dos nomes de Josué e que estão representando o Messias, o nome que a gente está procurando para desvendar esse enigma. Mas também tem um outro Josué nas escrituras. E o que a gente tem para falar sobre ele? Então, esse segundo Josué, ele é um líder, um sacerdote, um líder religioso, que na verdade ele está estabelecendo o povo na Terra Prometida. Na sua época, o que aconteceu é que o povo tinha sido escravizado na Babilônia, e daí, novamente, estavam tentando restabelecer o país, a ordem, o culto e toda a questão religiosa que tinha se perdido dentro da terra, porque eles tinham virado, toda Judá tinha virado escravo na Babilônia. Então ele volta para a terra de Deus para estabelecer o culto de Deus e o propósito de Deus. E olha o que diz o chamado dele em Zacarias 3, 7 e 8. Assim diz Yahvé dos exércitos, se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa e também cuidará dos meus atos, e te darei lugar entre os quais aqui estão. Portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo, o renovo. Você está vendo que Deus está chamando ele e está falando que aquilo que ele representa, ele, e aquilo que ele representa está profetizando eventos futuros? Ou seja, a gente está falando de um nome, e aqui o chamado desse personagem está falando que ele por si só está representando eventos futuros. Agora eu quero que você venha comigo para Zacarias 6. Pega a prata e o ouro, faz uma coroa sagrada e coloca-a sobre a cabeça do grande sacerdote, Josué, filho de Jeozadak, e profetiza-lhe que assim afirma Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Eis que aqui está o homem, cujo nome é Renovo. Ele partirá do seu lugar para edificar a casa de Yahvé. Então, na primeira passagem, no capítulo 3, está sendo destacado que essa pessoa, esse Josué, está falando de eventos futuros. E depois é profetizado que o seu nome está falando de renovo. Mas acontece que tem outras passagens
usando essa palavra renovo, que está se referindo ao Messias futuro, aquele que viria. Isaías 60, 21 está usando essa palavra renovo e profetizando sobre o Messias. Então todo o teu povo será constituído de pessoas justas e possuirá a terra para sempre. Ele é, portanto, o renovo que plantei, obra das minhas próprias mãos, a fim de manifestar ao mundo a minha glória. Então vamos revisar. Josué, sacerdote, que depois do exílio da Babilônia, estava estabelecendo o plano de Deus, a presença de Deus em Israel. Ele tem o nome de Josué. Deus chama ele de renovo e fala que a pessoa dele está representando eventos futuros. E esses eventos futuros estão relacionados à palavra renovo, a maneira que Deus o descreve. Então, Deus o descreve com a palavra renovo e está falando que ele representa eventos futuros. Daí nós temos outras profecias falando do Messias, e que esse Messias teria a palavra ou a descrição de renovo atrelada ao significado de quem ele era. Vamos agora então para Jeremias 23, 5. E virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Vamos ler ainda Jeremias 33, 15, que também está profetizando do futuro Messias usando a palavra renovo. Naqueles dias e naquela época, eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele realizará tudo o que é direito, justo e verdadeiro sobre a terra. Então tem mais um princípio que eu também já falei nesse canal, mas caso você seja novo aqui, você não tenha ouvido, existe um princípio que as profecias bíblicas, elas têm dupla aplicação. Pode ser que tenham até mais. O que eu quero dizer com isso? Que da mesma forma que Deus profetizou sobre a vida de Josué, o sumo sacerdote da época que os judeus saíram da Babilônia, chamando ele de renovo, essa mesma profecia estava apontando para o Messias, que seria o renovo. Nessa profecia até está bem claro, porque está falando que a mensagem, embora seja para ele, ela também está falando de uma pessoa ou de eventos futuros. Então, aqui já está implícito a dupla aplicação. Mas mesmo quando a frase ou esse termo não está implícito ou não está claro no texto, as profecias bíblicas, elas têm dupla aplicação. Então, não leia uma profecia ou leia as escrituras achando, isso já se cumpriu no passado. Provavelmente já tenha se cumprido, mas isso não quer dizer que não venha se cumprir futuramente, tá? Então, a pergunta original dessa charada de Provérbios 34 é: qual o seu nome e qual é o nome do seu filho? Então, a gente já sabe que o nome de Deus é YHVH. Mas e o nome do seu filho? Então, a gente viu, através dos princípios bíblicos, que vem através da repetição e daquilo que as pessoas representam, que mesmo não sabendo que alguém que viveu antes que o Messias tivesse nascido, ela descobriria ou ela saberia esse enigma através da repetição de 2 Josués que cumpriram a mesma função ou as mesmas características daquele que seriam o Messias, ou seja, os 2 Josués. Mas não para por aí. Você sabe qual é o significado do nome Josué? Josué quer dizer Deus é salvação. É isso que o nome quer dizer. E como eu já falei, como a gente sempre sabe, nome não é aleatório, principalmente nas escrituras. Eles sempre carregam uma mensagem. Então esse é um enigma para alguém que conhece o contexto bíblico, que conhece as escrituras, que conhece os princípios de Deus, conseguiria sim decifrar. Para a gente decifrar esse enigma, a gente precisou fazer toda uma ginástica. Na verdade, o que a gente precisa? Conhecer a história e fazer as relações. Da mesma forma, na sua vida, se Deus te der um enigma, você vai pegar esse enigma, esse elemento que Deus está te dando, que Ele está te questionando, e você vai relacionar isso contigo. E vai analisar propósito, e vai analisar pontos de convergência. Ou seja, você vai começar pela parte fácil. O que esse enigma tem em comum com a minha vida? Como esse simbolismo, esse questionamento, ele tem expressão, ele se expressa, ou ele fala através da minha vida. Então, a gente sempre começa pela parte mais fácil, que é por aí. Depois, então, de você buscar elementos em comum entre essa charada, esse enigma e a sua vida, você vai pegar esse enigma e vai fazer perguntas a ele. Vai perguntar o que, como, quando, onde, de que maneira, onde é usado. Você vai fazer questionamentos. E esses questionamentos, de maneira aleatória a princípio, porque você não tem muita informação. Você vai ver as repetições, onde esse elemento está inserido,
como ele se relaciona à sua vida, e você vai tentando agregar respostas através de perguntas que você vai fazendo. Possíveis maneiras que esse elemento vai estar relacionado com a sua vida. Então a análise vem através das repetições, de como esse elemento ou esse enigma se relaciona com a sua vida. Você vai se questionar, as maneiras que esse elemento ele significa, o que ele simboliza, como que ele se conecta com a sua vida. Essas respostas elas vão agregar pistas para você conseguir entender esse simbolismo. Conforme eu sempre digo, você é a melhor pessoa para analisar as mensagens de Deus para a sua vida, porque Deus é alguém muito pessoal. Ele fala conosco de maneira muito única. E só você que conhece a sua história, que pode relacionar esses enigmas, esses mistérios com a sua vida, vai saber entender e interpretar qual é a mensagem que Deus está te falando. O que Ele quer te mostrar? Seja através de sonhos ou de repetições, o que você tem que fazer? Seguir os sinais, fazer as conexões, chegar a uma conclusão. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?